Muito bom dia para você. Hoje é dia 21 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e as travessas da porta, mas nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sinal, passarei adiante, e não vos atingirá a praga da exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Meus irmãos, e aqui nós temos a figura do primogênito novamente, que é esse cordeiro perfeito, sem mancha. E aqui nós estamos falando no livro do Êxodo, lá no começo da criação, e a gente vai lembrar desse cordeiro perfeito que se entregou por cada um de nós às vésperas da Páscoa, que desceu à mansão dos mortos por cada um de nós. Mas, referente ao próprio devocional que estamos fazendo do livro do Êxodo, veja bem que o Senhor, ele orienta Moisés, sempre ele orienta. Quando a mão de Deus, o devocional de ontem a gente via, que ele deveria ir até o faraó e que o faraó não deixaria o povo sair do Egito, mas que era preciso que uma mão poderosa pesasse sobre ele. E considerando que o faraó era uma grande autoridade, a maior autoridade ali, a mão para pesar sobre ele, para que ele realmente libertasse o povo, seria a mão do próprio Deus, porque ouviu o grito do seu povo. Mas antes de fazer com que as pestes elas viessem sobre eles, as pragas viessem sobre o Egito, o Senhor, ele dá uma ordem para que o povo se prepare. Para aqueles que confiam no Deus vivo, se preparem antes de que esse dia aconteça. E ele dá toda a instrução a Moisés. E ele dá uma ordem que o povo se prepare, assim como ele também deu uma ordem a Noé depois, assim como ele faz diariamente em nossas vidas. Às vezes a gente fala, nossa, aqui, quando Deus pesar a mão, mas o que a gente está fazendo nesse tempo de preparação? Será que a gente tem sido um povo que seguiu os ensinamentos, que seguiu a ordem do Senhor? E há quem diga, nossa, mas é esse Deus que vocês falam que é um Deus de amor? Ele é, sim, um Deus de amor. Entregou seu Filho único por cada um de nós. Mas ele é também um Deus justo. E ele age com misericórdia, nos dando um tempo para que nos preparemos. A palavra diz que durante essa ordem, dentro dessa ordem que o Senhor deu, que a casa onde houvesse ali o sangue do cordeiro que foi imolado, que deveria ser sem mancha, macho, de 1 ano, ele deveria, naquela casa, o anjo do Senhor, ele passaria adiante. E aquela casa ali seria guardada e não seria ferido. Os que confiaram em Noé também estiveram na arca e eles não foram atingidos pelo dilúvio. Onde está a minha e a sua confiança, meu irmão? O Senhor fala conosco diariamente. E diante de tudo que Ele tem falado, diante de todos os sinais do tempo, como eu e você temos procedido?
Será que nós temos acatado as ordens do Senhor e os seus ensinamentos? Aquilo que Ele manda para que nos dias maus a gente possa ser guardado? Ou será que a gente está vivendo, nada não, vamos viver como se esse fosse o último dia, e se é o último dia eu vou aproveitar, segundo a carne, segundo o mundo, da forma que disserem que eu bem quiser, e não tem nada não. Ainda tem tempo, meu irmão. Ainda tem tempo para que eu e você nos preparemos. Às vezes a gente fala, vem logo, Senhor Jesus. Mas se Ele voltasse hoje, como Ele nos encontraria? Como Ele encontraria o meu e o seu coração? Ainda existe muita gente que o Senhor deseja que eles retornem, que voltem para casa. E nós estamos num tempo que ainda é possível voltar. Mas chegará o dia que o tempo terá se esgotado. E nesse dia, quando o Senhor passar, a nossa casa, ela será uma casa que foi marcada pelo sangue do Cordeiro, pelo Messias, pelo Cristo vivo, onde pode-se dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O meu e o seu coração será um coração que, quando o Senhor for olhar tudo que tem dentro e o que motivou as nossas atitudes, é um coração que foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Oremos e vigiemos. E voltemos enquanto ainda é tempo, porque chegará um dia em que o tempo se acabará. Deus abençoe.